3 erros comuns ao fazer o exercício de flexão de braço. Bacana entender sobre isso, né? Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Eu treino homens acima de 40 anos para saírem do sedentarismo absoluto e entrarem em forma. Quero te ajudar com relação a isso, para entender esses 3 erros e evitar esses 3 erros. Evitar de fazê-los para não dar um tiro no próprio pé, querendo melhorar a saúde e acabar piorando a saúde, correndo risco com relação a isso, não é mesmo? Se você já está curtindo esse conteúdo, faz assim, ó. Faz assim comigo, ó. Clica no curtir. Quando você clica no curtir, sabe o que acontece? O YouTube, ele entende que esse conteúdo é bacana, ele chama mais pessoas para vir aqui e entender também sobre a flexão de braço, sobre esses 3 erros em relação à flexão de braço. E compartilha com aquela pessoa querida que você sabe que faz um exercício em casa, que gosta de fazer uma flexão de braço, que você já viu até fazendo flexão de braço, tem dúvida se está fazendo certo ou não. Compartilha com ela, mas compartilha agora. 3 erros comuns ao fazer a flexão de braço. Esse vai ser nosso assunto, é um assunto bem bacana, é um assunto que dá pano para manga, porque as pessoas, normalmente, elas cometem esses erros, são erros comuns, erros que eu vejo acontecendo desde 95, trabalhando com fitness e emagrecimento, com a fisioterapia associada. Então imagina quantas pessoas eu já vi, eu já acompanhei em relação a isso. A questão é que esses erros, eles são aparentemente inocentes. Aparentemente eles não causam nada. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, mas pode ser extremamente nocivo. Imagina só, eu querendo melhorar minha saúde, eu querendo ter um estilo de vida cada vez mais saudável, querendo fazer uma atividade, eu acabo dando um tiro no próprio pé. Querendo melhorar a saúde, eu acabo piorando a saúde. Eu fico imaginando aqui, né? O empresário, o executivo, com todas as suas tarefas, projetos, e aí ele decide começar a fazer alguma coisa em casa, começar a fazer uma flexão de braço, que é o mais simples, mais fácil, mais comum de fazer. E aí começa lá, uma dor no cotovelo, uma dor na cervical, uma dor na lombar. E aí? Então é disso que nós estamos aqui para falar, para prevenir com relação a isso. Óbvio que não dá para falar tudo, é impossível conseguir falar tudo, mas esses 3 erros eu garanto que a gente vai dar uma aprofundada e entender para evitar de cometê-los, como eu disse anteriormente. Eu vejo, inclusive, muitas vezes nas redes sociais, no Instagram, no YouTube também, pessoas fazendo esse exercício e fazendo de forma inadequada. E eu já dei uma palhinha aí do que vai ser, né? São erros que acometem a cervical, erros que acometem o cotovelo e erros que acometem a lombar ao fazer a flexão de braço. E não são inocentes. E as pessoas, muitas vezes, por achar que é comum fazer, por ver outras pessoas fazendo, acha que é assim mesmo. Que o jeito de fazer é esse jeito. E não é. Tem a forma adequada de fazer. Eu vou mostrar a forma adequada de fazer. Eu vou fazer e vou mostrar a forma inadequada e a forma adequada de fazer. Ok? Algumas pessoas, né? Elas acreditam o seguinte, que tem que ser mantido esse jeito. Porque é desse jeito que eu aprendi. É desse jeito que eu vi as pessoas fazendo. E não é porque as pessoas estão fazendo que é o jeito adequado. Tem que ficar claro isso. Tem aquela frase, né? O certo é o certo mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é o errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então é isso, né? Não é porque todo mundo está fazendo que está certo. Eu tenho que prestar atenção nisso. Eu não posso seguir, né, a manada. A manada está fazendo, eu vou fazer também. Não é assim, né? Tem a forma, o ajuste para ser feito. Então, não dá para ser mantido. Se mantiver, vai, uma hora ou outra, ter uma reclamação do seu corpo, ou da cervical, ou do cotovelo, ou da lombar.
Essas estruturas, elas não vão suportar isso por muito tempo. Ah, Eduardo, mas isso é inocente, né? Isso é inocente. Não é inocente. Parece inocente. Fazer um pouquinho mais para cá ou um pouquinho mais para lá. Parece inocente, mas não é. Entendendo de biomecânica, e é um assunto que eu estudei muito, né? Biomecânica é a mecânica aplicada ao corpo humano, né? A biologia é os conceitos da mecânica aplicado ao corpo humano. E aí a gente entende ângulos, entende o quanto tem de força numa posição, né, sendo aplicada, o quanto tem de força numa outra posição sendo aplicada numa região ou em outra região. Então, não posso achar que é inocente, porque não é inocente. Uma pequena mudança de movimento faz toda a diferença. A gente vai entender isso. E tem gente ainda que acha que é a única forma de fazer. A única forma de fazer é essa, porque foi assim que eu aprendi, como eu disse anteriormente, né? Algo tem que ser mantido. Não. Talvez você aprendeu de uma forma inadequada. Vamos agora ajustar isso para continuar fazendo de uma forma mais adequada, de uma forma mais coerente, de uma forma que não vai levar a riscos, né? Que a gente pode trabalhar preventivamente. Isso é o mais importante, né? Eu acredito que a fisioterapia, né? A minha formação como fisioterapeuta, como educador físico e como coach, né? A minha formação como fisioterapeuta trouxe essa questão preventiva para mim. A formação como educador físico, como personal, trouxe essa questão de saber montar um programa de treino para levar a pessoa em direção aos objetivos e às necessidades dela. E o coaching trouxe para mim essa questão de entender um pouco mais do comportamento humano, porque algumas pessoas conseguem e outras não conseguem, porque algumas pessoas fazem e outras não fazem, né? Entender como que as pessoas se sabotam, enfim. Né? Mas a fisioterapia trouxe essa questão preventiva, que é bem importante, né? Que é fundamental, eu diria, ser e trabalhar preventivamente. O que eu preciso então, Eduardo? Já entendi. O que eu preciso então? Corrigir. Corrigir o mais rápido que puder. Mas para eu corrigir, eu preciso saber como fazer. E às vezes a gente não sabe como fazer. E eu estranharia se soubesse um leigo sabendo como fazer e até discorrendo o porquê daquilo. Não estou desmerecendo naturalmente, mas nós estamos falando aqui com pessoas comuns. Talvez um médico, talvez um arquiteto, talvez um engenheiro, talvez enfim, um executivo dentro de uma empresa que exerce um cargo lá de diretor. Né? Como que eu vou saber? Como que eu vou saber? Não tem obrigação nenhuma de saber. A obrigação é minha como profissional e de nós, né, como a classe profissional, saber como deve ser feito, como não deve ser feito, por que deve ser feito desse jeito e por que não deve ser feito daquele outro jeito. Isso sim. Então, eu preciso corrigir e saber o que tem que fazer e aí entrar com a correção. Né? E entender. Eu sei o que tem que fazer, eu já entendi o que tem que fazer, eu entendi por que está errado. Eu sempre gosto de falar isso. A pessoa precisa entender o porquê. Quando ela entende o porquê, é muito mais fácil dela engajar e dela querer fazer o certo. Por isso a importância de explicar. E eu gosto de explicar. Né? Naturalmente, sem ser técnico demais. Então, saber o que fazer e corrigir. Ter uma orientação. Né? Como é que eu vou saber se eu não sei, né? Então eu tenho que ter uma orientação. Eu tenho que ter alguém para me orientar. E essa orientação, ela não pode ser pesquisando pela internet. Mas, Eduardo, eu estou aqui na internet, vendo você. Sim, mas muitas vezes nessas pesquisas que a gente faz na internet, a gente vai pegando retalhos de informações e junta um Frankenstein, sabe? E eu não tenho uma mestra para seguir. Eu peguei um retalho aqui, peguei um outro retalho ali, peguei um outro retalho ali, fui juntando tudo e montei um quebra-cabeça. Mas é um Frankenstein que não tem pé nem cabeça. Porque não tem uma linha lógica, não tem uma linha mestra em cima disso. E quando eu vou pegar informações, eu preciso saber quem é essa pessoa que está passando informações, qual é o conhecimento que essa pessoa tem, qual que é a base que essa pessoa tem para poder falar comigo sobre esse assunto. Essa pessoa que está falando é uma pessoa aqui, ó, skin the game, campo de batalha, atendendo realmente pessoas. Por quê?
O que eu estou falando aqui não é o que eu vi no livro, eu não estou desmerecendo o livro. Eu adoro livros, né? Gosto de ler, já li muitos livros, fiz muitos cursos, mas não é disso que eu estou falando, eu estou falando da prática, do dia a dia, vendo pessoas, atendendo pessoas, é disso que eu estou falando. Como eu disse lá no começo, trabalho com fitness e emagrecimento com a fisioterapia associada desde 95, então imagina quantas pessoas eu já vi fazendo flexão de braço errado e corrigir, e outras que eu não podia corrigir, porque não eram meus alunos, eu estava ali, né, apenas como espectador, vendo, mas, enfim, são muitos casos. O ponto é o seguinte, eu preciso de uma orientação, eu preciso ter uma pessoa que vai olhar e vai corrigir, que vai mostrar para mim como tem que ser feito, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Como tem que ser feito, por que tem que ser feito desse jeito, os detalhes do porquê que tem que ser feito desse jeito, isso é muito importante. Agora imagina só, né? Estamos falando aqui da flexão de braço, né? Estamos falando aqui da flexão de braço. Já estamos aqui, ó, com quase 10 minutos, não, já passou. Mais de 10 minutos de vídeo, né? Então, já deu para entender aqui para onde nós vamos, né? Agora imagina só, os milhares de exercícios outros que existem. Então nós estamos falando só sobre 3 erros na flexão de braço. Agora imagina os outros exercícios. Agora imagina os exercícios que nem devem ser feitos. Tem alguns exercícios que eles nem devem ser feitos. Entende? Então eu tenho que estar atento a tudo isso. Eduardo, me fala uma coisa. Me fala aí de pessoas, né, que você viu isso, né? Eu vou falar das mais recentes. Tem um aluno que eu acompanho e ele estava com dificuldade de fazer flexão de braço. E aí a gente começou a incrementar a flexão de braço para ele. E tem forma de fazer isso. A pessoa não consegue fazer a flexão de braço no chão. Talvez apoiar o joelho fica incômodo para a pessoa. Então tem outras formas de fazer isso, apoiando o pé no chão mesmo. E foi assim que a gente começou com ele. E ele foi evoluindo. Fui corrigindo posição, todas as posições. Posição de cabeça, como eu disse anteriormente, posição de cotovelo, posição de lombar, para ele fazer na correção, na execução mais próxima da perfeição e não correr risco. E tá aí, tá fazendo cada vez melhor, tá conseguindo já ter uma evolução no exercício, conseguindo fazer mais repetições. Tem um casal que eles fazem o exercício que eu oriento, só que em casa. Quem adquiriu isso foi o homem, porque ele falou que estava com uma barriga um pouquinho mais avantajada, ele queria diminuir essa barriga, melhorar a forma física, a gente já se conhecia anteriormente, então ele começou a fazer e aí ele chamou a esposa para fazer junto com ele. Achei bem bacana isso, e o produto permite isso, O produto permite isso. E aí ele começou também a fazer a flexão de braço e com uma orientação bem ajustada para fazer numa execução primorosa, evitando problemas, evitando riscos, com segurança. Isso que é o importante. E tem um outro aluno também com mais idade, com mais de 50 anos, e também com muita dificuldade para fazer a flexão de braço. E aí fomos no mesmo esquema, fomos ajustando, fomos fazendo os ajustes, fomos ensinando ele como fazer, e como ele tinha dificuldade porque não tinha força para fazer, fomos fazendo os ajustes para diminuir a carga e ele conseguir fazer com o pé no chão, não de joelho, com o pé no chão. E hoje ele está evoluindo, está conseguindo fazer mais repetições, está com mais autonomia para fazer a flexão de braço, está se sentindo mais forte, mais potente, sentindo mais capaz. Isso é muito interessante, Agora, os alunos que fazem atividade física em casa, que seguem a orientação desse programa de treinamento que é para fazer em casa, seguem a minha orientação. Eu oriento. Então, eles fazem atividade física comigo, porque eu estou lá orientando como fazer. Por que eu estou falando tudo isso? Para mostrar que é possível, para mostrar pessoas reais que estavam ali com dificuldade de fazer e conseguiram fazer. Conseguiram dar o start, começar e chegar
numa execução bacana, conseguindo fazer um número de repetições de flexão de braço bacana. Então, é possível, é muito possível. Mas tem pessoas que ouvem isso e dizem o seguinte: ah, não vai acontecer nada. Ela quer continuar fazendo do jeito que ela estava fazendo. Ela quer dar as desculpas para continuar fazendo como estava fazendo antes. E muitas pessoas dão desculpa. Nós somos muito bons em desculpas. Se a gente não tiver esperto, a gente começa a dar desculpa para várias situações do nosso dia. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então, por que não fazer? Por que não ouvir, aprender e fazer o adequado? Sem dar desculpas. Não vai acontecer nada. E se acontecer? Roleta russa, é isso? Igual a pessoa que fala, não, mas fulano fuma e tá aí, ó, com saúde. Outro fulano fumou a vida toda e morreu com a idade. Sim, e tem muitas pessoas que fumam e morreram com problema no pulmão, ou estão com problema no pulmão. É uma roleta russa. Eu vou brincar de roleta russa? Com a minha saúde? Não tem sentido, né? Nunca aconteceu nada. Não vou nem prestar atenção nisso aí que você está falando, porque nunca aconteceu nada comigo. Você vai esperar acontecer. Vai esperar acontecer. Não tem lógica, né? Não tem lógica isso. Vamos agir preventivamente. Vamos cuidar disso preventivamente. Eu tô ali, né? Caminhando. Tô caminhando. E aí vem alguém e fala assim, viu? Esse caminho aqui não é bom. Esse caminho aqui lá na frente tem um atoleiro, vai atolar o carro, ou vai atolar o pé, ou vai atolar a bicicleta, dependendo do veículo que eu estou usando, né? Melhor você ir por aqui. Por que eu vou insistir por ali? Não tem lógica. Então, eu estou mostrando aqui, né, e eu vou mostrar a execução em si. Então, eu estou mostrando aqui por que não fazer, né, os motivos para não fazer. E baseado não só na ciência, mas baseado na minha experiência de ver pessoas assim. Eu, quando atendo pessoas que me procuram como fisioterapeuta, eu investigo, né, eu pergunto muito para a pessoa o que aconteceu, o que ela faz. Ah, você faz flexão de braço em casa? Então mostra para mim aí, faz aí, deixa eu ver você fazendo. E aí eu vou olhar a pessoa fazendo, e aí eu já vejo onde está acontecendo o erro. Então, o que eu estou falando aqui não é o que eu acho, é o que eu vejo acontecendo, baseado na ciência naturalmente, mas é a experiência prática do dia a dia. Então, eu estou falando que vai acontecer uma hora ou outra. E mais interessante, dificilmente machuca de forma aguda. Vou fazer uma flexão de braço aqui, 10 repetições, e eu estou fazendo errado. 1, 2, 3, machucou. É difícil acontecer isso. É bem difícil acontecer isso. Normalmente acontece como? Água mole e pedra dura. Vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai gerando a lesão ali. E quando começa pouquinho, começa um incômodo, um leve incômodo. E esse incômodo vai aumentando, vira uma dor toda hora que eu for fazer um movimento. Vira uma dor que depois que eu faço o movimento continua doendo depois. E aí pronto, está instalado o problema. Entende? Então, eu não posso confiar nessa questão de nunca aconteceu nada. Eu faço assim há muitos anos. Tem pessoa que fala isso. Eu faço assim há muitos anos. Nossa, nem sei quantos anos faz que eu faço isso. Que bom que não aconteceu nada. Vamos mudar agora, então, para continuar assim que não aconteça. Entende? Que bom. Essas desculpas não ajudam. Essas desculpas só atrapalham. Ah, Eduardo, pode falar a verdade? Posso falar a verdade para você? Você é muito exagerado. Tem quem fale isso. Eu já ouvi isso de várias pessoas, de atletas que eu acompanhei. Eu sou uma pessoa que eu prefiro pecar pelo zelo do que pelo excesso. Você está sendo exagerado. Já ouvi isso de várias pessoas, muitas vezes eu já ouvi isso. Você está sendo exagerado, você é exagerado. E eu prefiro pecar pelo zelo do que pelo excesso. Eu treinei uma atleta de luta de braço, treinei essa atleta por 9 anos. E ela nunca, nesses 9 anos, nunca perdeu, nenhuma vez. Então não treinamos leve, né? Treinamos bem pesado, sem lesão. Sem lesão. Só zelando por ela, só prevenindo que ela machucasse, fazendo os treinos adequados, com muita carga, mas o treino adequado, na posição adequada. Então, sim, eu sou exagerado com relação a isso, porque eu sei quanto custa machucar, quanto custa de tempo, de desânimo, de frustração. Às vezes a pessoa até desiste de fazer atividade física depois de uma lesão. Então,
temos que trabalhar preventivamente. E sim, eu prefiro ser exagerado, pecar pelo zelo, pecar pelo excesso de zelo, do que machucar uma pessoa. Graças a Deus, eu agradeço a Deus por nunca ter acontecido isso comigo, de eu ter machucado uma pessoa treinando essa pessoa. Então eu prefiro. Agora tem pessoas que elas ouvem tudo isso e elas dizem, eu vou arrumar um jeito de resolver isso. E aí elas fazem o seguinte, elas continuam fazendo do mesmo jeito, continuam fazendo a execução inadequada, com esses 3 erros, mas ela vai diminuir o número de repetições. Eu estou fazendo 30 flexões de braço, eu vou fazer só 10, porque aí eu não vou machucar. Não é sobre isso. Por quê? Fazendo menos repetições, eu posso até correr menos risco de machucar, mas eu não vou ter resultado. Se eu já estou conseguindo fazer 30, vou começar a fazer 10, eu vou diminuir o estímulo que eu estou dando naquela musculatura. Entende? O estímulo tem que estar sempre sendo mudado. Eu tenho que estar, que a gente chama, de ciclagem do treino, eu tenho que estar sempre ciclando esse treino, aumentando o volume de treino, que é a quantidade de treino, ou a intensidade, que é o peso que é utilizado para fazer aquele exercício. Eu tenho que estar sempre ciclando isso. Então não tem sentido. Eu faço 30, não, eu já entendi, então eu vou fazer só 10, que aí eu não vou machucar. Não é isso. Faz do jeito certo. Você pode fazer 30, 40, 50, 100, 200 repetições, sem problema. Não é assim que vai corrigir. Não é desse jeito que vai corrigir. Diminuindo o número de repetições. Ou corrigir parcialmente. São 3 erros. Corrige uma e não corrige os outros 2. Ou corrige os outros 2, mas não corrige o 1. Ou corrige o mais ou menos. Não corrige o 100%. Entende? Então, não vai de cabeçada. Presta bem atenção na hora que eu for mostrar aqui exatamente aonde está o erro e como é que corrige esse erro. Presta bastante atenção. No final eu vou dar uma canjinha aqui que vai ser bacana, que vai te ajudar muito. Só acompanha comigo até o final. Então, não adianta, querer diminuir o número de repetições ou corrigir parcialmente, o pior ainda, a pessoa acha que ela corrigiu, mas não corrigiu parcialmente. Corrigiu 2, mas não corrigiu 1, ou corrigiu 2, ou corrigiu 1, mas não corrigiu 2, enfim. Aquele erro, ela corrigiu mais ou menos, não corrigiu 100%. Não adianta, não vai resolver. Eu preciso entender o todo, eu preciso entender essa mecânica toda, eu preciso entender como é que funciona tudo isso. Porque aí sim, eu consigo andar na direção do meu objetivo, que é melhorar minha saúde, ter mais qualidade de vida, melhorar, ter um estilo de vida cada vez mais saudável, poder render cada vez mais lá no meu trabalho. Porque o meu corpo é o veículo, O meu corpo é o veículo. Eu fico pensando, nos empresários, que tem um corpo bacana, um corpo blindado, que pode levá-lo em direção ao objetivo. Fico pensando no executivo. Tem que ter esse corpo blindado. Agora, eu vou blindar esse corpo com treino, mas se eu estiver treinando errado, eu machuco. Entende? Então, não é desse jeito. Eu preciso entender esse todo e a gente vai entender esse todo dos 3 erros mais comuns. Vem comigo. Então, olha só. Eu já dei uma palhinha aqui do como é que funciona, Então, nós vamos para a prática. Vamos descer aqui, Nós vamos descer aqui no chão e eu vou mostrar a execução do exercício. E eu já dei, falei lá no comecinho, Dei um spoiler lá no comecinho, que é cotovelo, cervical e lombar. Aí que a gente vê esses erros. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos descer aqui e vamos para a prática agora. Fui! Bora ver então os erros em relação à flexão de braço, um exercício muito comum, muito bacana de ser feito em casa, não é mesmo? Mas eu posso acabar dando um tiro no meu próprio pé, querendo melhorar, querendo fazer um exercício bacana para melhorar minha saúde, eu posso acabar piorando a minha saúde, machucando, não é mesmo? Então vamos lá. Então a gente falou da posição da cervical, da posição da mão, que está relacionado com o cotovelo e com o ombro, e a posição da pelve, que está relacionado com a lombar. Vamos começar aqui de frente, mostrando a questão
do ombro, né? Então eu tenho que ter uma pegada aqui, ó, que seja uma pegada boa. Se eu fizer uma pegada muito fechada, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma flexão do cotovelo muito grande, ó. O cotovelo flexiona muito. E esse tendão desse músculo que passa aqui atrás do braço, ele vai passar nesse ossinho aqui, ó, nessa ponta aqui, ó. Vai ficar friccionando aqui. E aí a pessoa começa a ter uma dor no cotovelo. Não é de brincadeira, né? É de verdade, dor de cotovelo, né? Não é aquela dor de cotovelo que a gente fala, não, é dor de cotovelo mesmo, né? Uma tendinite na musculatura aqui do tríceps. Então, se eu fizer uma pegada muito fechada com a minha mão, né? É isso aqui que acontece, ó, muita flexão, né? Eu vou descer mais ainda, fazer mais flexão ainda. Então eu tenho que ter uma pegada que seja ajustada para evitar esse excesso de flexão do cotovelo. Aí, de lado aqui, a gente vai olhar a posição da pelve, que vai relacionar com a lombar, e da cabeça, né? Da cervical com a cabeça. Então, o que acontece aqui? Se a pessoa, né? Estou aqui na posição da flexão de braço, independente se eu estou fazendo de joelho ou se eu estou fazendo na ponta do pé, tá? Dá na mesma. A pessoa mantém a pelve muito lá embaixo, ó, para fazer o movimento, né? Isso aqui, ó, acaba jogando uma carga desnecessária aqui na lombar, porque eu solto a minha pelve e eu fico no encaixe da articulação da lombar. Então, eu tenho que manter a pelve alinhada, a coluna toda alinhada. Imagina uma linha só, né? Cabeça, coluna, né? Então, cabeça, coluna, pelve e os membros inferiores, né? As pernas, tudo alinhadinho, ó, tá? E aí, também em relação à cabeça, né? É ficar com a cabeça baixa aqui, ó, com a cabeça solta, né? Eu vou ficar jogando uma carga desnecessária aqui na minha cervical com o peso da cabeça. Pra quê? Pra quê? Né? E aí o que a gente já falou, né? Tem gente que fala assim, mas eu faço assim, sempre fiz assim, não aconteceu nada. Ok, eu vou esperar acontecer para corrigir. Não, corrige agora. Corrige já, vê o jeito certo de fazer e corrige, ó. Coluna alinhada, né? Pelve alinhada aqui, ó, né? Bacia alinhada, para ficar com a coluna alinhada e a cabeça alinhada para ficar com a cervical alinhada para ficar com a cabeça alinhada também, né? Não ficar forçando a cervical. E aí eu vou aqui, ó, e faço a minha flexão de braço. Visto? Bacana demais ver isso, né? Entender essas questões aí do posicionamento de cabeça, do posicionamento de cotovelo, do posicionamento de pelve para posicionar a lombar. Bacana demais, né? Agora tem